Bem-vindos ao programa Opinião Regional, a partir de agora na tela da NTV. Você que sintoniza aí na sua televisão 8.1 digital e também através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. Vamos agradecer a nossa audiência. Para você em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba, está no ar o primeiro Opinião Regional desse ano de 2022. Então, feliz 2022 a todo telespectador ligado na tela da NTV. Bom, e a gente falando do primeiro programa, a gente traz aqui no nosso primeiro programa ele, o subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui de Patos de Minas, do 15º, o Major Arthur, já está aqui no estúdio para falar com a gente. Seja bem-vindo, Major. Boa noite, David. Boa noite, os amigos aí, telespectadores da NTV, né? Um prazer enorme estar aqui com você, com os demais ouvintes, para a gente falar um pouquinho aí sobre as ações do Corpo de Bombeiros, principalmente agora nesse período chuvoso, né? Período final do ano. Muito bem falado. A gente vai trazer nesse primeiro programa de 2022 em forma de alerta. A gente sabe que essa temporada de chuvas, Patos de Minas sofre também com isso. Aliás, todo o Brasil, né, Major? E aqui em Patos de Minas não é diferente. Exatamente, né? A gente sabe aí principalmente da temática das mudanças climáticas, né? As mudanças extremas do clima que afeta todos os entes federativos, né? O município, o estado, a União. E não é diferente aqui em Patos de Minas, né? O Corpo de Bombeiros tem se preparado durante todo o ano para essas ações, né? E aqui em Patos de Minas, especificamente, na sede do 12º Batalhão, o Corpo de Bombeiros ele não trabalha sozinho, né, para essas ações. Desde outubro, nós estamos preparando para o período chuvoso. O período se estende aí desde final de novembro, início de dezembro, até meados de março, né, de todos os anos. E nós preparamos aí algo bem especial para esse período de enfrentamento. Desde outubro nós fizemos aí, juntamente em parceria com a municipalidade, com a Defesa Civil Municipal, foram nomeados aí 34 membros, né? Formamos aí um comitê da cidade resiliente. O que é muito importante. Junção, unir forças nesse momento, né? Exatamente, né? Um momento de solidariedade, de ajuda humanitária, que as pessoas possam estar mais próximas e possam ajudá-las entre si nesse momento de dificuldade. Mas, como eu estava falando, foi nomeado 34 membros, né, num comitê da cidade resiliente. A resiliência, pelo telespectador entender, é essa capacidade de enfrentamento, né, das cidades frente a esse fenômeno da urbanização cada vez mais crescente, né, frente às mudanças extremas do clima que cada vez mais afeta as cidades, né, e o Corpo de Bombeiros, dentro da sua vocação, ele está mais preocupado com a prevenção, com a preparação e com a redução do risco de desastre, que é o nosso ponto principal, e não só na resposta, né, que é atender às ocorrências propriamente ditas. A gente está preocupado muito com o planejamento antes que o desastre aconteça. Isso é importante e a gente vai falar aqui no programa e vamos trazer dicas aí em forma de prevenção, porque esse também é o papel nosso aqui da NTV, da imprensa séria, de colaborar com a qualidade de vida de todos. Mas, Major, a gente sabe quando chega essa época, Patos de Minas, já conhecido, várias áreas já são determinadas, né, como área de risco. E como que a população pode ficar alerta? Em que sinal que serve de alerta para evacuar suas casas? Se isso existe aqui em Patos de Minas? Quais são os principais sinais, as ocorrências que acontecem nesse período? O que acontece? Nós inserimos o município em estratégias internacionais, que a gente fala, para redução de risco de desastre. Trouxemos aí a proposta dessa campanha, né, estratégias de caráter internacional, e o objetivo dessa campanha é justamente isso, a gente trabalhar nessa prevenção. Fizemos um estudo através dessa campanha que chama Patos de Minas Mais Resiliente, né? Através dessa campanha nós inserimos um projeto específico nessa campanha, que é o Plano de Emergência Pluviométrica, que está sendo desenvolvido aqui em Patos de Minas,
pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e várias entidades. E através desse plano a gente fez justamente, num primeiro momento, esse mapeamento da área de risco, né? As principais áreas de risco no município. E aí o senhor pode falar quais são as áreas mais conhecidas de risco? Nós temos aí vários tipos de ocorrências durante o período chuvoso. Nós temos aí deslizamentos de terras, nós temos áreas de risco devido às cheias e inundações no córrego do Monjolo. Nós temos aí a situação do próprio Rio Paranaíba, né, que está em alerta, né? Em alerta. Aí nós do Corpo de Bombeiros estamos fazendo esse monitoramento, inclusive por drones do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil do município. Nós estamos fazendo esse monitoramento através de uma régua de altimetria ali próximo à Ponte do Arco, onde diariamente uma equipe, uma guarnição do Corpo de Bombeiros faz essa vistoria técnica ali no local e divulga. Nessa área, o Major, só te cortando aqui, porque para servir de alerta à população, os moradores ali próximo, nesse momento, como é que está a situação dos moradores ali? De alerta ou está tranquilo? O momento é de cautela e o momento é de atenção mesmo. O momento é de cautela, mas de monitoramento, né? As pessoas que ali, se estiverem numa área de risco, elas devem procurar aí a morada de um amigo, um parente próximo, e não esperar que essa água chegue até em suas residências, né? A gente sabe que ali, principalmente na região do bairro Jardim Paulistano, várias ali residências, várias pessoas já foram tiradas da área de risco, né? Cerca aí de 100 famílias, aproximadamente, num passado próximo, foram realocadas para outro bairro da cidade. E isso já foi muito importante. Mas aquelas pessoas que estão ali ainda numa próxima área de risco, né? Prevendo aí, a gente prevê aí no final de semana chuvas, né? Há previsão de chuvas. Há uma estação meteorológica que foi instalada no Corpo de Bombeiros, na sede do 12º Batalhão de Bombeiros, através de uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, a Unipam, o Ministério Público Federal, que fez a doação dos recursos para a compra dessa estação meteorológica, e também o Conselho de Segurança Pública como parceiro, e o 12º Batalhão. E estamos fazendo essa divulgação, né, em parceria, e é muito importante, né, que os meios de comunicação sejam parceiros do Corpo de Bombeiros e da comunidade, divulgando esses dados diariamente para que a população possa prevenir, né, antes que esses problemas cheguem, né, que as chuvas cheguem e causem problemas à vida das pessoas e principalmente danos econômicos ali, né, na vida dessas pessoas. Muito bem. A gente está falando aqui nessa época de chuva, de enchente, mas a gente sabe que o trabalho do Corpo de Bombeiros é além disso, né? Essa situação agora é só do momento, né, atípico de chuvas, que é em todo o Brasil. Mas o Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho maravilhoso e a gente já tem até a participação aqui do nosso ouvinte. Vamos colocar aí na tela, vamos pedir aqui a nossa produção colocar na tela aí o telefone de contato, 3821-4488. Tem o nosso WhatsApp também, para ficar mais fácil a sua participação. Eu tenho certeza aqui que o Major vai tirar todas as suas dúvidas. Mas voltando a falar isso, o Corpo de Bombeiros está 24 horas à disposição da população. Através do telefone 193, né? 193 em qualquer situação de urgência ou emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros, né? Que nós teremos aí, guarnições estarão presentes para atender. E enquanto o bombeiro não está atendendo, está respondendo naqueles períodos mais críticos, né? Que é o período da seca ou o período chuvoso, o Corpo de Bombeiros está planejando. E o planejamento, a prevenção, essa preparação, a gente espera preparar cada vez melhor para atender na resposta cada vez mais e melhor a população. E salvar vidas acima de tudo, né? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Opinião Regional na tela da NTV. Estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV 8.1 Digital e através do Facebook na página NTV Patos de Minas. Coloca aí na tela o telefone de contato para você participar, porque no Opinião Regional a sua opinião é o mais importante. E no primeiro programa de 2022 a gente volta batendo um papo e conversando com o subcomandante do 12º
Companhia de Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, o Major Arthur, que está aqui alertando também a população. Esse é o nosso papel, de alerta, de informação e do Corpo de Bombeiros, acima de tudo, de proteger e precaver a população, né? Exatamente, o papel principal, talvez, do Corpo de Bombeiros é justamente, como eu falei, que é a prevenção, a preparação e a trabalhar na redução do risco, né? Redução do risco de desastre. Só que ele não trabalha sozinho, como eu falei. Para que a gente tenha uma conscientização da população, para que a gente trabalhe com estratégias para a gente reduzir esse risco, a gente precisa do envolvimento de vários órgãos, de várias entidades, que todos possam estar engajados nessa questão da resiliência, né? Da aumentar essa capacidade de enfrentamento e a gente não esperar que esses desastres aconteçam para que a gente possa atuar só na resposta, mas principalmente na prevenção aos riscos de desastres. E além dessa parceria toda, é importante a gente falar que a tecnologia também, né? O nosso Corpo de Bombeiros aqui está aliado à tecnologia, a toda essa estrutura, né? Como o senhor citou, drones, tem uma rede instalada lá para olhar o tempo. Com certeza, né? A diretriz do comandante do 12º Batalhão é justamente essa, que a gente se alie aos benefícios da tecnologia e que faça disso como um facilitador do nosso atendimento à população, né? Na própria questão dessa campanha da Patos de Minas Mais Resiliente, a gente tem trabalhado muito nessa questão de ações e estratégias de preparação. Como já falei aqui, a questão do uso de drones, tanto no período chuvoso, como também no período da estiagem, que facilita muito as nossas estratégias e intervenções de resposta a esses desastres. O uso também de uma estação meteorológica que foi instalada na sede do Corpo de Bombeiros. E, para isso, o uso dessas tecnologias, David, é importante salientar principalmente a parceria que o Corpo de Bombeiros tem com as universidades, onde que estão ali os professores capacitados, onde que estão os discentes interessados em fomentar e trabalhar a redução do risco de desastres, né? E nós, com essa obtenção dessa estação meteorológica, só foi possível, principalmente devido a essa união entre o Corpo de Bombeiros, que tem a expertise, que está ali no dia a dia, trabalhando, atendendo as ocorrências, mas também das universidades, que trazem o conhecimento técnico, bem como da Defesa Civil, que está ali também no fronte, trabalhando na prevenção, na preparação, e também os demais órgãos que nos apoiam, como o Ministério Público Federal, o Conselho de Segurança Pública. E também a população, né? Acima de tudo. E falando da população, já chega aqui perguntas. O Luan Benício não identificou o bairro aqui, mas obrigado pela sua audiência. O Luan está parabenizando aqui a ocorrência que salvou o bebê ontem. Teve uma ocorrência específica no quartel ontem? Teve uma equipe, se for o que eu estou pensando, que são várias ocorrências, mas se for o que eu estou pensando de maior destaque, é a questão que um veículo, né, procurou de iniciativa o Corpo de Bombeiros, né, no quartel, e ali imediatamente, assim que o carro entrou com o bebê, os militares do Corpo de Bombeiros aí já prontamente já atenderam o bebê, já iniciaram ali as manobras para que atendesse essa criança e conduzisse ele imediatamente para o hospital regional, numa ação muito rápida, aí que possibilitou que esse bebê esteja junto com sua família, né, hoje, inclusive. Tá bem, tá tudo bem. Então Graças tá a Deus. Respondido aí, viu, Luan? Então, um forte abraço a toda a corporação, a Cláudia do Novo Horizonte. Trovão, tem que tirar da tomada? Acho que tirar o equipamento de tomada, acho que o trovão até que não, mas o relâmpago, quis dizer isso. Na verdade, são as descargas atmosféricas, né? Sim, é importante, porque previne ali qualquer tipo de acidente doméstico, principalmente com crianças, às vezes dá um curto-circuito com algum equipamento, é importante. E, inclusive, essa estação meteorológica que nós instalamos ali na sede do 2º Batalhão, ela detecta raios, né, a certa quantidade de distância, né, do ponto ali da sede do 2º Batalhão, são muitos os raios que caem aqui na região. Muito bem, a gente estava conversando aqui em off, vamos pegar esse viés aí de dicas aos nossos telespectadores, e a gente está falando daquela parte ali do Córrego do Monjolo, que também inunda bastante, tem alagamento, e se caso acontecer de um veículo ficar preso ali na correnteza, na água, qual que é o primeiro passo do motorista fazer? 193.
antes do 93 é preciso que o motorista entenda que o carro dele não é um barco. Muito bem. O carro dele não é um barco, ele não está ali para navegar, né, naquela inundação, naquela região de alagamento. Ele tem que entender que o carro dele é um mecanismo, ele tem que buscar um abrigo no local adequado, um local seguro e acionar o 93 imediatamente. Não se aventurar naquela região de alagamento, porque fatalmente ele vai ser uma vítima ali naquela região. Querer sair nadando, querer insistir aí no carro, prosseguir com o veículo, né? Exatamente. É necessário que ele tenha mecanismos e uma consciência de autoproteção, né, da proteção dele, e acionar os órgãos competentes, né, no caso o Corpo de Bombeiros, através do 93 E acima de tudo, né, não encarar a correnteza, né? Não ir com o carro. Tá vendo que ali tá alagado, né? Serve de alerta você não prosseguir com o seu veículo, né? A gente pode evitar muita coisa, muitos acidentes, né? Exatamente. É preciso que as pessoas tenham tenham aumentada essa percepção do risco. Né? Ou seja, se eu entrar ali naquela correnteza, eu posso ocasionar um acidente comigo, eu posso vir afogar, eu posso ser levado pela correnteza, né? Para que esse comportamento de autoproteção a pessoa possa ter naquele momento. Muito bem. E lembrando que os desastres naturais acontecem, né, Major? Mas muito pela mão também da população, que pode ser evitado, né? Hoje a maioria, na verdade, David, o processo de urbanização, igual eu falei, é um processo crescente e que a cidade, ela cresce, né? Eu mesmo sou daqui de Patos de Minas, eu nasci ali no bairro Benera Afonso e na minha época, quando eu nasci, o bairro Benera Afonso era uma das últimas, os bairros da cidade. Benera Afonso, Nova Floresta, As ruas bem estreitas. Exatamente. E hoje a gente, com a urbanização, o que acontece? A cidade já ultrapassou os limites da BR-354, lá próximo ao Centro de Convenções do Unipan. Nós temos aí vários bairros da cidade que já cresceram bastante, né, além das rodovias. Então, o processo, com esse crescimento das cidades, também vem os problemas. Então, assim, esse processo é um processo contínuo que a cidade, com esse comitê da cidade resiliente, a gente espera que Patos de Minas tenha uma qualidade de vida melhor e para todos aqui da cidade, buscando principalmente reduzir esses riscos, né, de desastres existentes e que a gente tenha uma Patos de Minas para o futuro com a melhor qualidade para se viver. Muito bem, vamos servir de alerta esse finalzinho do nosso programa aqui. Em época de chuva e muita chuva que está aqui na nossa região, se o morador começa a perceber rachaduras, quais são as principais ocorrências agora para servir de alerta para a população nessa época específica de chuva, de bastante chuva, de tempestade, são rachaduras, deslizes? Se aquele morador ali perceber que em sua residência tem algumas rachaduras em ângulos aí, principalmente 45 graus, né, se a terra, aquele morador que perceber que a terra ali está encharcando muito, está absorvendo muita água e aquele talude está descendo, né, a pessoa deve imediatamente sair de casa, procurar um abrigo ou um amigo ou um parente mais próximo. Ela não deve, em hipótese nenhuma, permanecer no local e ainda mais se for uma área de risco, né, essa pessoa deve procurar um abrigo, uma segurança adequada e evitar, não deixar que chova mais. Evitar o pior. Exatamente. Muito bem, bom. E a gente vai falar também da corporação, que tem um papel social muito importante, né, Major? Continua lá o Bombeiro Mirim. Fala um pouquinho do trabalho rapidinho nesses últimos minutos aqui do programa. Com essa pandemia, os projetos sociais ainda estão parados, né, com a pandemia do Covid-19 devido à segurança das crianças, né? A gente pretende, é uma diretriz do comando da unidade, retornar com esses projetos. A gente está aguardando um momento mais adequado para isso. Os mirins ainda têm um trabalho bacana da terceira idade também, né? Exatamente. São todas ações sociais de fundamental importância, porque é o nosso foco trabalhar na prevenção, né, na preparação, na autoproteção, né, trabalhar na aumentar a percepção de risco dessas crianças, desses jovens, desse público mais vulnerável, principalmente em áreas de risco, né? Pessoas com deficiência, como agir em situações de perigo,
são públicos que o Corpo de Bombeiros se preocupa muito na atuação, na preparação e na prevenção a desastres. Muito bem, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Gostaria de te agradecer pelo tempo, pela colaboração, parabenizar todo o efetivo, toda a corporação aí pelo trabalho maravilhoso que tem feito em Patos de Minas. A sua mensagem final é de ano novo ao nosso telespectador. Com certeza, David, né? Em nome do comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, agradecer aqui a presença no seu programa, falando um pouquinho das nossas ações, né, do Corpo de Bombeiros, especificamente no período chuvoso, enfatizar que nós estamos trabalhando principalmente nas questões de prevenção, de preparação a desastres, na redução do risco e não só na resposta. E com isso, o Corpo de Bombeiros aí conta principalmente com a comunicação, né, no seu programa, que tem um longo alcance, e com os vários setores de comunicação da cidade, e desejar aí que tenhamos um 2022 cada vez mais abençoado para todos. E o 93 à disposição sempre. Sim, se precisarem de alguma urgência ou emergência, né, o telefone é 193. Muito bem, a você aí de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela audiência, e feliz 2022. A gente se vê aqui na tela da NTV. Até lá!